Olá, meus queridos iluminados e caídos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que hora você está vendo o vídeo, então segue a gente, deixa o like, se inscreve no canal, ajude o canal a crescer. Vamos lá, dá essa força pro canal, doe live pix pro canal, que você ajuda o canal, e aí faz o canal crescer. E hoje, sim, vamos continuar falando de Cavaleiros do Zodíaco Ômega. Vamos falar de nosso querido Micenas de Leão. Sim, Micenas de Leão e a sua honra. Micenas de Leão servia para Ludovic, a encarnação humana de Marte. Antes da Primeira Guerra Santa, contra Atena, movido pelo ideal de criar um mundo ideal, um mundo onde os fortes protegem os mais fracos. Micenas comprometeu-se a casa de Ludovic. Porém, ao perceber que Ludovic havia abandonado a sua identidade para se tornar Marte, o general do fogo, Micenas começou a questionar suas próprias convicções. Micenas treinou Éden, o filho de Marte, transformou-se em cavaleiro de bronze e em habilidade superior ao cavaleiro de prata. Sua relação com Éden era de mentor e protetor, refletindo dedicação. Durante a saga de Marte, confrontou os cavaleiros de bronze na Torre de Babel. Demonstrou um imenso poder para derrotá-los. Apesar de sua lealdade, começou a vacilar e testemunhar as ações questionáveis de Marte. Na Casa de Leão, enfrentou Soma e Haruto, mas foi tocado pela determinação dos jovens, que permitiu prosseguir em sua jornada. Micenas dominava as técnicas impressionante, rugido do leão, que aprisionava e eletrocutava os inimigos, e emblema real, uma devastadora onda de cosmo de trovão. Suas habilidades refletiam domínio sobre o elemento do trovão e a posição sobre os cavaleiros de ouro. Ao descobrir que Medeia era o verdadeiro responsável pelo caos, Micenas tentou confrontá-la, mas foi impedido por amor de Peixes, irmão de Medeia. Em combate, foi derrotado e morto por amor, encerrando sua jornada com honra e coragem. Sua morte foi sentida por Marte, que lamentou não ter o seu fiel cavaleiro ao seu lado na realização do novo mundo. Aí você vai ver Micênias e a parte relacionando a Freud a Freud e a Yang, que a gente vai ter um trabalho interessante. Micenas é um cavaleiro de leão, sem ser não apenas um guerreiro poderoso, mas uma figura simbólica que pode interpretar a luz. Da psicologia profunda, tanto o Yang como Freud fornecem lentes fundamentais para compreender o dilema internos e externos do indivíduo. Micenas, no contexto, representa o arquétipo herói trágico, cuja jornada é marcada pelo conflito do dever, a honra e pulsões internas ou inconsciente. O inconsciente freudiano de Micenas, Freud postulou o psiquismo no humano. É composto de 3 instâncias: id, pulsões, ego, mediador, superego, moral idealizada. Micenas, ao ser treinado para ser defensor dos ideais de Marte, representava um indivíduo cujo superego é regido pelo formato de preceitos e obediência, lealdade e honra. Sua lealdade inicial a Marte, mesmo quando este abandona a humanidade, para se tornar uma dividente beligente, mostrando um conflito interno semelhante ao que Freud descreveu como mal-estar da civilização. O sujeito sacrificou em nome de ideais impostos, reprimindo o seu desejo questionável, e agir conforme sua verdade interior. Micênias começa a entrar em conflito quando percebe que Marte não é mais o homem que jurou proteger. Essa tensão de obediência moral superego, a pulsão da verdade, conduz simbolicamente ao sofrimento e, por fim, à morte. Sua queda também é uma libertação. Ele morre com a consciência de ter honrado não só o Deus tirano, mas sua própria redescoberta. A jornada do indivíduo conforme Yang, para Yang, a jornada do herói é a metáfora da individualização, o processo de integração inconsciente, que o indivíduo descobre sua verdadeira identidade. Micenas, ao romper com Marte e permitir para que os jovens cavaleiros avancem de forma simbólica, enfrentando sua sombra, a sombra de Yang é um conjunto de aspectos reprimidos
não reconhecidos à personalidade. Para Micênas, essa sombra está em dúvida, por a possibilidade de Marte esteja errado. A verdadeira honra é desobedecer quem é o injusto. Ao confrontar a sombra, ele age conforme sua consciência. Ele começa a integrar o oposto dentro de si. Além do arquétipo de Yang, imagens universais e inconsciente coletivo, Micênas encarna o guardião umbral, o guerreiro que testa o herói. Eren e os outros cavaleiros antes de permitir sua ascensão. No momento que permite a passagem, ele não é apenas vencido, ele transcende seu papel e reconhece seu self, o centro unificado. A honra e seu valor do arquétipo. A honra muitas vezes é tratada como virtude militar, moral externa, e é um novo significado. Freud, a honra é um elemento superego, construído da cultura de refrear o yin yang. Por sua vez, a honra faz parte do sistema simbólico, que pode se aprisionar e libertar. No caso, Micênas se transforma de submissão à autoridade para fidelidade e verdade interior. Ele passa de um cavaleiro obediente e guerreiro e morre considera sua morte, que vai para o seu Vasco, não é um fracasso, mas é a síntese. A conclusão, Micênas é um herói representa a maneira simbólica e dramática dos conflitos que todos enfrentamos. Obediência cega, sem questionamentos, valores herdados, verdades pessoais, dever social versus realidade interior. Freud nos ajuda a compreender seu conflito com o embate do superego. As funções de Yang mostram o caminho, embora doloroso, é necessário para alcançar a individualização, o sistema no qual jurou enfrentar a sua sombra. Micênas se tornou mais do que o Cavaleiro de Ouro, se tornou símbolo da sua transformação psíquica. Mas Micênas, ele teve a sua honra marcada por causa que ele estava sempre ligado ao nosso querido Marte, mas ele percebeu que o Eren estava disposto a enfrentar o próprio pai, para poder mostrar que era necessário ganhar uma vida, ter uma vida. E para se ter uma vida, você tem que enfrentar os desafios, você tem que honrar sua palavra, honrar seus amigos, honrar sua lealdade, aqueles que te ajudam, aqueles que estão ao seu lado. O mundo não é sozinho. Você nunca vai caminhar no mundo sozinho. Você vai sempre caminhar ao lado de amigos, família e pessoas que estão ao nosso lado. As pessoas estão ao nosso lado para nos fazer felizes, para nos fazer compreender. Quando a gente honra nosso sentimento, nossa palavra, nossa compreensão, nós honramos nosso crescer. Nós honramos nossa vida. Quantas vezes temos que ter honra? E você vai ver, os comunistas não têm honra. A honra deles é o paredão, censura e cancelamento. Por causa que é isso que os comunistas pensam. Ou você pensa que eles não só querem fazer outra coisa. Eles só pensam na destruição. O comunista não tem honra de si. Ele gosta de difamar, de prejudicar a vida do outro. É isso que está acontecendo. Ele faz de tudo para difamar a vida do outro. E quando difama, faz de tudo para destruir. Você tem que pensar que comunista não age de bom coração. Comunista sempre se finge de amoroso e simbólico por um simples motivo. Por causa que a verdade é que eles nunca honraram nenhuma palavra. Esse comunista é um bando de mentirosos. Por isso, quando a gente trabalha como Micênas de Leão, ele viu que o Marte estava errado. Ele foi honrar o seu quem ele treinou, o Eren, para poder crescer. Quantas vezes você vai ter que honrar seu filho, seus pais, para mostrar que você tem honra de crescimento, honra de vencer na vida? Ou você não acha que você não vai vencer na vida? Você tem que vencer por esforço, por batalha, por compreensão. Vocês vão pensar que honrar é só uma palavra? A honra é muita dignidade, é muita força, se você for ver. Quantas vezes você vai ter essa honra disposta a se sacrificar por amigos e coisas do tipo? Amigos e família, se você for ver.
Quantas você tem que se sacrificar? Várias, mas vocês têm que lutar por aqueles que amam. Você não pode mais fazer uma piada hoje em dia. Você não pode pensar, por causa que os sensores estão sempre nos olhando. Nós vivemos num BR censurado, num bolcheiro censurado. Se você for ver, o que você vai ter de honra para mostrar para sua família, para crescer diante do mundo, que está sendo destruído a cada momento, a cada instante, por comuns globalistas que querem colocar a população mundial na miséria, no descarte. Micênia foi honrar o que ele prometeu para o Éden e foi enfrentar a Medeia. Quantas vezes você vai ter que enfrentar aquela pessoa que te quer mal na tua vida? Quantas? Quantas vezes você vai ter que encarar? Você não adianta ficar militando em Instagram, redes sociais ou coisas do tipo. Você tem que lutar e lutar por coisas que você quer ainda mais compreender da vida. Você quer compreender da vida? Honre seus sentimentos, suas palavras, seus filhos, seu momento de crescer na sua vida. Você tem que compreender que isso é realmente importante. Quantas vezes você vai tentar compreender a sua importância e seu jeito de viver? Você não precisa cair no mundo da lacração, que as lacração não existe honra. A lacração só existe pessoas sem coração, sem piedade, censuram vocês e você fica aplaudindo para louco, aplaude para louco e você é cancelado. Você tem que pensar enquanto que você tem que honrar o que Deus e as divindades trouxeram na sua vida. Quando que você vai entender que honrar é mais que uma palavra, é mais que um sentimento, é lutar por algo melhor, é lutar por algo maior para você crescer. Não vá colocar pessoas para ouvir funk, para ouvir rap. Isso não vai trazer honra. Isso vai degrenir o cérebro. Isso vai te levar para caminhos sem volta. Você tem que procurar ouvir as coisas boas, ouvir coisas que entendem o valor da alma, entendem o valor do ser, entendem o valor do seu compreender. Cresçam, compreendam, mesmo nas horas mais difíceis. Você vai compreender por algo maior e um mundo melhor. Você tem que honrar todos os signos de leão. Sempre que eu falei aqui, tem a honra. A gente teve o Aiolia, a gente teve o do Lost Kevas, e aí temos o Micena. Mas quando que você vai honrar a sua palavra, o seu jeito de ser? Você não pode ser tratado como qualquer um. Você tem que crescer e desenvolver nessa vida. E para crescer e desenvolver nessa vida, você tem que dar sua cara a tapa. Você tem que honrar o que você tem dentro de você. O que é você? Por causa que a esquerda não honra nada. Ela só difama, só ataca. E quando difama e ataca e são questionados pelos mesmos, eles saem correndo, te acusam de algum ista. Mas, na verdade, são pessoas que têm inteligência reduzida, não têm paciência para pensar, para entender o que é sociedade, o que é mundo, o que é compreensão. Vocês têm? Vocês realmente acham que conseguem vencer nessa guerra? Para vencer nessa guerra cultural é fácil? Temos que fazer isso todo dia, por lives, por vídeos e tudo mais. Jamais cair nessa coisa que a esquerda quer desconfigurar personagens. Aqui eu mostro que o personagem tem verdadeiro valor. Então, vamos dar esse valor aos personagens. Vamos dar valor à sociedade em si. Vamos mudar para uma sociedade correta, conservadora e correta. Obrigado, meus anjos iluminados decaídos.